Eu quero basear essa palavra nessa noite, depois de vir dessa palavra tremenda, pastora, sobre vivendo em sabedoria. O título que eu coloquei para essa palavra nessa noite é: A luz foi feita para brilhar. A luz foi feita para brilhar. Quem é luz, querido? Quem é luz? Jesus, ele declarou: eu sou a luz do mundo. E ele falou: enquanto eu estou aqui na terra, foi isso que ele declarou? Enquanto eu estou na terra, eu sou a luz do mundo. Mas logo depois, o que ele declarou? Vós sois a luz do mundo. Fala para o teu irmão: o vós é você. Você é a luz do mundo, amém, queridos? E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 5. Quero ler bastante versículos sobre esse texto de Efésios, capítulo 5. Depois quero citar algumas coisas e nós queremos orar nessa noite. Eu creio que Deus quer realmente trazer algo que traz uma clareza ao teu coração. E a gente falando até sobre revelação, antes de entrar aqui, falando sobre uma revelação, que nós vamos ter a revelação do Pai. O que é uma revelação, queridos? Revelação é trazer luz àquilo que está oculto. Isso é uma revelação. Quando Pedro declarou aquela palavra que Jesus falou: quem as pessoas dizem? Que ele sabe por que as pessoas não sabiam dizer? Porque as pessoas vão por adivinhação, vão porque alguém falou. Uns dizem que Jesus era um profeta, uns dizem que era era um homem qualquer. Mas vocês, quem dizem que eu sou? Jesus falou: olha, eu não quero que vocês tragam informação do que os outros estão falando, mas para vocês, quem eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: olha, não foi carne e sangue, não foi nada da escuridão, não foi nada de trevas que te revelou, mas o meu Pai, o Espírito da verdade revelou teu coração, Pedro. Por isso eu te digo que você agora já não é mais caniço, você não é mais Simão, mas você é um fragmento de pedra. Foi essa palavra, amém, queridos? E eu creio que Deus quer fazer isso ao nosso coração nesta hora. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus traga sobre nós, nessa noite, uma revelação sobre a palavra, de quem nós somos e quem Ele deseja que nós sejamos, e façamos as coisas para Ele, amém, queridos? Amém? Coloca a mão sobre o teu coração. Pai, nós te louvamos e continuamos a te adorar nessa noite, e eu quero clamar por esse tempo, que nós estaremos diante da tua palavra, para ouvir do Senhor. Senhor, a tua luz, que está sobre nós, ela foi feita para brilhar, Senhor, e quando ela brilha, ela chama a atenção daquilo que é trevas. Na verdade, as trevas se dissipam quando a tua luz brilha, porque onde há luz, não há trevas. E o Senhor é o príncipe da paz. O Senhor é aquele que é a brilhante, a resplandecente estrela da manhã. Senhor, e sobre as nossas vidas, nessa hora, eu quero pedir: Espírito Santo de Deus, traz revelação ao nosso coração da tua palavra, e que ela encontre lugar no nosso coração, que gere mudanças, que gera transformação. E nós queremos ser instruídos pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Efésios capítulo 5, a palavra de Deus começa, Paulo escrevendo aos Efésios, ela diz assim: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares, elas não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus, ela virá sobre os que lhe desobedecem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor.
Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão, antes, mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso se diz: desperte, você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como os insensatos, mas como sábios. Aproveitem o máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Depois você pode continuar lendo, ele vai falar, eu até ia citar um pouquinho sobre isso, mas eu quero ficar em dois aspectos aqui, porque depois ele começa a falar sobre o casamento, sobre família, sobre a união de marido, mulher, marido, amai vossas esposas, sujeitai, sede submissas aos vossos maridos, mas eu quero tocar dentro desse aspecto de que a luz foi feita para brilhar, e diante daquilo que Paulo, ele começa a escrever, e ele diz que, vocês que são filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus? Amém, queridos? É importante a gente sempre lembrar que não é todos que são filhos de Deus. A palavra de Deus nos dá a direção e nos dá o caminho. Filhos de Deus são aqueles que se entregam a Ele, aqueles que têm o direito, aqueles que creem no Senhor Jesus e são batizados, aqueles que realmente entregam a Ele, e o Espírito de Deus é aquele que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Então há uma inversão de valores no mundo, as pessoas, todos declaram, somos filhos de Deus. Não, todos são criaturas, há uma criação de Deus, o homem e a mulher são criados por Deus, mas o direito de se tornar filhos, são aqueles realmente que confessam o Senhor, como seu Senhor absoluto da sua vida, quando se entregam a Ele. Amém, queridos? E aqui Paulo está escrevendo, dizendo, olha, portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no. Aqui ele não está falando para as pessoas de fora, está falando para aqueles que têm uma comunhão e uma vida com Deus, que são de fato filhos de Deus. Amém, queridos? São filhos de Deus. E ele diz, olha, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou, se entregou por nós como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus. E olha que ele coloca, queridos, que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Eu quero citar algumas coisas aqui agora, queridos. Como filhos da luz, você vai acompanhar no final desses versículos, que ele fala sobre que nós somos filhos da luz, filhos de Deus, filhos da luz. Em vários textos da palavra, eu quero ler vários versículos depois, mas cita que Deus é luz e nele não há treva alguma. E nós somos filhos da luz. Agora precisamos entender o que quer dizer isso, queridos. Porque hoje em dia, as pessoas estão agindo por si, as pessoas estão agindo conforme dá na sua cabeça. Então não pode dizer que essas pessoas que agem conforme dá na sua cabeça, se estão agindo como filhos de Deus. Porque os filhos de Deus, eles agem de acordo com aquilo que é a luz de Deus. Amém, queridos? Nós temos a luz para nos direcionar. Então, viver como os filhos da luz, queridos, olha, presta atenção, queridos, nós precisamos nos atentar e cuidar muito de nós mesmos, do que nós falamos e do que nós fazemos, porque como os filhos da luz, nós somos diferentes. Amém, queridos? Precisamos ser diferentes, porque em nós, queridos, não deve haver trevas. Em nós, querido, uma vez que nós fomos transformados, nós não podemos voltar ao estilo de vida antigo, porque senão nós vamos andar em trevas. E nós fomos tirados do império das trevas, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, que é um reino de luz.
Amém, queridos? Quantos são filhos da luz aqui? Amém? Nós somos filhos da luz. Então nós precisamos andar de acordo. Pessoas, queridos, sem Jesus. As pessoas que estão sem Jesus, em relação a nós que temos Jesus, tem que haver diferença, queridos. Tem que ser notado, tem que ser nítida a diferença que há no caminhar, no proceder e na vida diária. Você olhando e você convivendo com a pessoa um pouquinho, ali tem que ter diferença. Querido, senão, eu estou falando nós, não estou falando você, nem aquele, nós estamos falando nós. Se nós nos envolvemos em grupos, se nós estamos caminhando com pessoas, e ali a gente começa a caminhar um pouquinho mais, e não há diferença entre nós e as pessoas, tem coisa errada. E é por isso que Paulo escreve, logo depois, vou ler um texto, mas só quero citar para você, e depois vou confirmar ali no texto, que há uma atenção, há um alerta para nós, fala, olha, cuidado, você que pensa que está na luz, cuidado que a sua luz não seja trevas, porque tem pessoas que, não, eu estou na luz, eu estou Jesus, eu estou, queridos, há um alerta, e se há um alerta, é porque muitos acham que estão na luz, mas estão em trevas, porque a luz, ela foi feita para brilhar. Eu poderia fazer vários testes aqui, eu não vou fazer. Quem sabe eu posso fazer, pedir para o pessoal que está lá em cima do mídia. Se a gente apagar todas as luzes aqui agora, querido, vai ficar um breu nesse lugar. Você não vai enxergar mais nada, porque a luz, ela foi feita, aí eu nem pedi, já. Está totalmente escuro aqui ou não? Não, porque você vê pontos de luz. Olha a diferença que há, querido. Você consegue distinguir? Talvez você vai conseguir ver, notar quem está bem do teu ladinho assim. Ainda porque tem luz. Ó. Já que vocês estão fazendo isso, eu não ia pedir, mas já que fez, vamos. Olha. Pode acender agora, gente, um pouquinho. Funciona. Então depois, se a gente for pedir de novo, daí você apaga de novo. O que é melhor, as trevas ou a luz? Queridos, a palavra de Deus fala que as trevas, e até essa parte da noite, ela foi feita para uma... Deus fez a noite para quê, queridos? No modo geral. Por que foi feita a noite? Para o descanso, para nós dormirmos. Quantos gostam de dormir, de ter um descanso? Aí sim, você tem que falar, porque, queridos, naquele lugar do natural de dormir, é lógico que tem alguns por causa, presta atenção, queridos, a gente está falando de coisas naturais, nem ia citar sobre isso agora, mas para você entender, tem pessoas que às vezes não conseguem dormir com a luz apagada, porque envolve um medo, que foi causado por um trauma, e quem traz isso? Quem que levanta medo e trauma, essas coisas? Alguma situação obscura que aconteceu que não vem de Deus, porque Deus quer luz. Quando você entende? Quando a luz está no nosso interior, queridos, pode acontecer tudo ao nosso redor, mas eu estou seguro, porque o Senhor está comigo. A palavra de Deus fala que em paz eu me deito e logo pego no sono, porque somente o Senhor me faz repousar em segurança. Eu lembro de uma história de um pastor, uma vez que ele estava dormindo lá e de repente ele acordou assustado. O que está acontecendo? Quando ele viu, tinha um demônio do lado assim. Ele olhou, né, para ele, é você que está aí, virou para o outro lado e dormiu. Né? Vai embora aqui. Cara, tem pessoas que têm medo das coisas. Tem medo. Sabe, querido, porque quando você é guardado pelo Senhor, qual que é a promessa de Deus sobre nós? O anjo do Senhor está onde? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. O diabo, vosso adversário, e todos os demônios, anda ao derredor. Ele é alimentado por brechas. Por isso que é muito importante nós entendermos que se nós somos filhos da luz, nós temos que dar testemunho. A nossa luz precisa brilhar. A nossa luz precisa causar que as pessoas falem, ali tem algo diferente. Por quê? Porque aqui na empresa todo mundo faz assim, você é o único que não faz. Por que você não faz? Porque eu sou luz. Porque tem luz em mim. Agora, querido, se a gente acompanha o ritmo da multidão, que diferença nós estamos fazendo? Sim ou não, gente?
Porque a luz foi feita para brilhar. E eu quero citar mais algumas coisas aqui do que a palavra de Deus diz. O nosso proceder, o nosso agir. Olha, o verso 3, eu poderia citar muita coisa aqui em Efésios, muita coisa preciosa que tem, mas nós não temos tempo para citar tudo isso. Mas olha o verso 3, diz assim: esses pecados, qual pecados que Paulo estava falando ali no verso 3? Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. O que é impureza? Impureza é tudo aquilo que mancha, aquilo que é puro. Tudo aquilo de sujeira que vem naquilo que é impureza. Uma ganância que envolve a pessoa querer ter as coisas embora daquilo. Paulo citou algumas coisas dessas, e olha o que ele cita: esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Queridos, não tem como conviver com isso, não pode haver isso. Ele falou, não tem lugar no meio do povo que é santo. Não pode haver isso. Amém, gente? Quem anda na luz, a luz se torna visível em tudo. Quem anda na luz, as coisas começam a ser ter vida. Então, as impurezas, quando tem essa área, querido, você pode ser tentado, e você precisa confessar a luz da palavra de Deus. Confessai vossas culpas uns aos outros, para que você seja curado. Confessai vossos pecados ao Senhor, Ele vos perdoa. À luz da palavra nós temos uma revelação, queridos, de que quando nós confessamos, quando existe perdão, nós somos limpos, somos purificados pela palavra, amém? Agora quem anda na luz vai entender isso, por isso que essa revelação precisa estar no nosso coração, queridos, de nós sermos realmente, porque a luz foi feita para brilhar. Olha o verso 4, o que Paulo continua dizendo, ele diz, olha, as histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares, o que ele diz? Não são para vocês. Ah, mas está todo mundo contando, todo mundo falando, todo mundo não é você, meu querido. Todo mundo que está em trevas, que está em escuridão, vai fazer isso porque é do caráter deles, é da característica, porque não tem luz. Uma vez que a luz entrou e começou a brilhar, essas coisas não é mais para vocês. Não é mais. Conversas tolas. Olha que diz aqui, olha... histórias obscenas, conversas tolas, piadas vulgares, não são para vocês. Querido, nós precisamos tomar cuidado com o nosso palavreado, porque nós precisamos ser aqueles que influenciam e são influenciados. A gente anda num mundo que as pessoas citam tantos palavrões, e às vezes nós conversamos com irmãos aqui, que de repente, a sua boca está, porque a convivência está te chamando a existência sobre a sua vida, palavras que são terríveis. E nós vamos ter nossas conversas que são sábias. Amém, queridos? Semana passada a pastora falou algo sobre isso, que Tiago oferece, eles querem dizer, olha, há uma sabedoria que vem do céu, que ela é pura, ela é pacífica, ela é cheia de misericórdia, ela é compreensiva, e nós precisamos buscar a sabedoria que vem do alto, porque a terrena é maligna. Como estão entendendo? Amém, queridos? E nós precisamos deixar essa luz brilhar. Não pode haver em quem anda na luz histórias obscenas, conversas tolas, piadas vulgares. Verso 7. O que ele diz? Aqueles que estão fazendo isso. Verso 7 diz assim, não participem do que as pessoas que estão na escuridão estão fazendo, pois antigamente vocês também estavam mergulhados na escuridão, mas agora vocês têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Quem era aqui muito mergulhado nas trevas? Quem era? Só 3, 4, o restante não tinha treva nenhuma. Você já nasceu na luz. Queridos, quem não tem Jesus, nós estamos na escuridão terrível, queridos. A luz começa a brilhar em nós quando nós recebemos a luz de Cristo em nós. Ele é a luz, amém, queridos? Ele é a luz. E quando nós recebemos na nossa vida, mudou a escuridão. Precisa haver mudança nas pessoas. Não tem como, querido, uma pessoa receber a luz de Deus e continuar fazendo a mesma coisa.
O que pode acontecer é que a pessoa recebe, tem tanta presença de Deus, mas ela começa a andar e começa a desanimar. O desânimo, queridos, ele começa a trazer existência a coisas e a luz vai se apagando. E quando a luz vai se apagando, sabe aquela casa que está iluminada, de repente e a casa começa a viver em meia fase. Quem já teve aqui meia fase na casa? Você lembra que na igreja, naqueles tempos aqui, nós trabalhamos num certo momento de meia fase. Meia fase, aquela luz bem fraquinha, e algumas coisas já não funcionam, e a pessoa fala, não, mas tem um pouquinho ainda, vai vendo. Mas a meia fase quer dizer que daqui a pouco pode acabar. Qualquer pico mais alto vai acabar. E nós precisamos cada vez mais deixar a luz de Deus brilhar sobre nós. Amém, queridos? Porque Ele é luz. E Ele falou, e vocês agora são luz. Vocês são luz. Quantos estão comigo? Amém, queridos? Então, esse primeiro ponto, quero falar de 2 pontos aqui dentro de fazer a luz brilhar. Esse primeiro é que nós precisamos viver como filhos da luz. Como Paulo escreve aqui. Olha, antes nós éramos mergulhados na escuridão, mas agora nós temos a luz no Senhor. Então vivamos, que possamos viver, portanto, como filhos da luz. Filhos da luz. E o verso 15, que ele vai para um segundo ponto. Ele diz, portanto, sejam cuidadosos no seu modo de vida. Não vivem como os insensatos, mas vivam como sábios. Aproveitem ao máximo as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si, louvando o Senhor de coração, com música. Por tudo, deem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o segundo ponto, o primeiro é viver como filhos da luz. E esse segundo ponto é viver pelo poder do Espírito. Viver pelo poder do Espírito. Queridos, nós não temos luz própria. Nós somos como a lua, né? A lua tem luz própria, gente? O que a lua faz? Ela reflete o que? Ela recebe do sol. E a palavra de Deus, como figura, se fala que Deus é o nosso sol da justiça. A lua não tem, a lua que nós temos ali fora, agora o que tem de luminosidade tem, porque ela reflete o sol. O sol que faz isso. Nós não temos luz, você não tem luz, nós não temos luz, nós recebemos a luz de Deus, amém, queridos? Nós só temos luz para iluminar, para fazer as coisas, porque o Senhor está em nós. Uma vez que tira, acabou, nós estamos em trevas. Existe o reino da luz e o reino das trevas. Aqueles que pertencem a Deus, que vivem para Deus, estão no reino da luz, recebem a luz, recebem o direcional. Mas quem não está com Deus está em trevas. E nós precisamos agora viver pelo Espírito, ser cheio, que é buscar, que é ter fome, é sede, é louvar, é adorar, agradecer em tudo porque Ele tem e porque Ele faz. E a palavra de Deus, Paulo falando, olha, cuidado, porque as pessoas estão se envolvendo, se embriagando com muitas coisas. E ele fala, não vivam como eles, não ajam de forma impensada, mas procurem entender qual que é a vontade de Deus. Para os filhos da luz, Deus tem uma vontade. Amém, queridos? E ele fala, olha, não se embriaguem com vinho, pois ele os levará a descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Seja cheio do Espírito. Fala para o teu irmão, meu irmão, seja cheio do Espírito Santo. Busque. Corra atrás. Peça, Espírito Santo. Nós vamos pedir, a palavra de Deus fala, se você deseja os dons que Deus tem para dar, peça ao Espírito. O Espírito reparte dons para quem Ele quer. Amém, queridos? E nós temos o Espírito dentro de nós. Agora vamos falar sobre um pouquinho
da luz. Eu quero citar vários versículos na qual conclama isso e explica e fala da onde que veio essa luz, da onde que está estabelecida essa luz. Nós vemos a luz, querido, lá na criação. Lá na criação, olha o que diz Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus, a terra ela era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus, ele se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz. Então houve luz, e Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz da escuridão. Deus separou a luz da escuridão. Queridos, o que significa? Dá uma referência para mim, uma definição assim de escuridão. O que é escuridão? Não existe escuridão. O que é escuridão, de certa forma? A ausência de luz. A ausência de luz. Agora presta atenção naquilo que é espiritual. Nós estamos falando de algo assim, do que é espiritual. O que é o significado? Qual que é a definição mais prática assim, de pecado? O que é o pecado? Errar o alvo. Presta atenção agora, errar o alvo. Por que se erra o alvo? Porque deixou a escuridão entrar. Se erra o alvo porque a escuridão entrou. Nós estávamos perdidos num lamaçal, num lugar de escuridão. Por quê? Porque o pecado entrou e acabou com toda a humanidade. O que era luz, acabou, a luz estava vivendo em trevas. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, a luz passa a brilhar. Por quê? Porque o Senhor Jesus vem em nós, Ele é a luz. Então errar o alvo, que é o pecado, é porque deixou entrar a escuridão. A vida das pessoas que não têm Jesus, estão vivendo em uma escuridão. O que é escuridão? A ausência de luz. E da onde que veio essa ausência de luz? Quero falar rapidamente, nós não temos tempo de falar vários textos, mas Ezequiel capítulo 28, 14, fala alguma coisa sobre Lúcifer, o anjo da luz. Ele era o anjo da luz. Lúcifer significa anjo de luz. E olha o que diz no versículo Ezequiel 28, 14, se tratando a ele, dizendo o que Deus falou: olha, eu o escolhi e eu te ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao monte santo de Deus, e você andava entre as pedras cintilantes. O que é pedra cintilante? O que é cintilante? Cintilante é o mesmo que brilhante, claro, fulgurantes, luminosos, lustrosos, luzentes, luzídeos, reluzentes, resplandecentes. Lúcifer, que era o anjo de luz, que Deus criou realmente para fazer parte ali, ele era querubim, ungido da guarda, ele estava fazendo parte de toda a adoração, ele era o anjo da luz. E a Bíblia fala que em Jó, você vai ver essa comparação entre ele e Jesus, quando Deus conversa com Jó e fala: Jó, onde você estava? Onde ambas, as duas estrelas da manhã juntas cantavam e adoravam, fazendo uma referência de Lúcifer e Jesus. Anjo de luz, aquele que refletia luz. Mas Deus falou: olha, você encheu de comércio o teu coração. O que entrou no coração de Lúcifer? Começou a ter soberba. E ela precede o quê? A ruína. E ele foi expulso do céu. Quando ele foi expulso do céu, ele deixou o lugar de luz e ele veio para a terra. E quando a terra, a Bíblia começa a falar, a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão na face do abismo. Quem estava já na terra, queridos, que foi lançado? Lúcifer, que já não era mais Lúcifer. Ele passou a ser chamado adversário, Satanás, diabo, príncipe das trevas. É o seu nome, já não tinha, acabou a luz. Mas a palavra de Deus em Apocalipse diz que a verdadeira, a expressão exata assim, Jesus Cristo, Ele é verdadeiro e é a principal, brilhante, resplandecente, estrela da manhã. Amém, queridos? E Ele está sobre nós. Mas Lúcifer veio e trouxe aquela escuridão, porque o pecado começou lá nos céus.
Ele trouxe para a terra. E ali, quando ele enganou Adão e Eva, o que tinha luz, o que tinha realmente relacionamento com Deus, diariamente, Deus vinha para ter comunhão com o homem, no jardim, mas por causa do pecado, o pecado trouxe divisão. O que trouxe para Adão e Eva? Escuridão, medo, não é? Quando Deus falou, Adão, onde você está? Ah, Senhor, eu tive medo, porque na escuridão traz medo, traz uma separação. As trevas entraram. E olha o que acontece no mundo, para a gente entender, queridos, no momento espiritual que nós vivemos como homens e mulheres na terra. 2 Coríntios, capítulo 4, verso de 4 a 6. 2 Coríntios 4, de 4 a 6. Quando Jesus, ele cita, aqui Paulo está falando aos Coríntios, mas quando Jesus cita, lá antes dele para o momento crucial da sua vida, ele fala, olha, aí está vindo o príncipe deste mundo, das trevas, mas ele não tem nada em mim, porque em Jesus não tinha trevas, ele é a luz, e Satanás, que é das trevas, não tinha como encontrar nada em Jesus, mas o mundo, toda a situação vivia em densas trevas. E aqui Paulo começa a escrever, e ele começa a declarar essa palavra, né? 2 Coríntios 4, de 4 a 6, diz, olha, o Deus deste mundo, o Deus deste século, cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor, e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus, pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Queridos, Satanás, que era o príncipe lá nos céus, o anjo de luz, Lúcifer, foi expulso daquele lugar, por causa que entrou comércio no seu coração, encheu de orgulho, quis ser igual a Deus, quis receber adoração. Deus falou, olha, aqui não, expulsou ele do céu, e ele veio como agora príncipe das trevas. Separação traz trevas tenebrosas, e ele veio para matar, roubar e destruir. E Satanás estava agindo, e ele continua agindo na terra, e o que ele vai querer? E é aquilo que Paulo fala, olha, o Deus deste século cegou o entendimento, cegou a mente. O que é cegar, queridos? O que é cegar? A palavra cegou, ela vem do verbo cegar, o mesmo que enganou, iludiu. Para quê? Para que as pessoas não vejam a luz. Cegou, trouxe escuridão. O diabo quer trazer escuridão, queridos, porque hoje muitas pessoas se convertem e depois deixam o caminho do Senhor, se desentende com as pessoas, porque o diabo conseguiu cegar o entendimento, cegar a mente, para que eles não vejam realmente o que? A luz de Deus. Porque pessoas que se apoiam em pessoas, elas estão em alguém que não pode refletir. Nós precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhar firmemente para Ele, porque somente Ele pode fazer. Por isso que, queridos, muita coisa está vendo, por isso que Paulo escreve depois dizendo, olha, cuidado, tomem cuidado para aquilo que você acha que é luz em você, não sejam trevas, porque densas trevas serão. Por quê? Porque a luz que é em nós foi feita para brilhar, e como que vai brilhar? Vai brilhar de acordo com aquele que resplandece. Presta atenção, queridos, tudo que nós fazemos, ou vamos falar, nós não temos condições de trazer luz própria. É isso que o diabo, ele caiu por quê? Porque ele queria receber adoração, achava que ele era o tal. Ele cansou de dar adoração a Deus, falou, não, eu vou, subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo. O que aconteceu com que ele queria ser semelhante ao Altíssimo? Ele caiu, todo o brilho cessou, e ele andava com as
pedras cintilantes, ele era aquele que trazia adoração, era responsável por isso, e ele caiu. E presta atenção, queridos, assim como acontece, nós vamos tomar cuidado como igreja quanto a isso. O diabo, que era o chefe da adoração nos céus, ele caiu, mas quando ele caiu, ele não caiu sozinho. Isso que é o problema, porque é os relacionamentos. Por isso que a Bíblia fala, cuidado com quem você anda. Se você anda, se você tem luz e alguém é de muitas trevas que está com você, cuidado, querido. Se você não for influenciar com a luz que há em você de Cristo Jesus, você pode realmente ser minado e ser apagado. É por isso que quando há rebelião, é por isso que quando há uma divisão, que o diabo ele vem para trazer divisão, o que acontece? As pessoas, quando não saem uma sozinha, ela sai porque ela arrebanha mais pessoas. A Bíblia fala que quando Lúcifer caiu, ele trouxe quantos dos céus ainda com ele? 1/3, que passou a ser o que? Os demônios, que agem nas trevas. O Deus deste século cegou o entendimento, porque as pessoas não creem, não consigam ver a luz das boas novas. Por isso que nós precisamos orar, queridos, para que seja aberto um entendimento, para que a luz do Senhor possa brilhar nos nossos corações, e nós temos uma revelação da palavra, sabendo que, queridos, nós não conseguimos convencer e converter ninguém. É o Espírito que converte, é o Espírito que convence, nós somos canais. Se nós refletirmos Jesus, que é a luz, vai impactar, mas tudo é por Ele. Sabe, queridos, se não é em vão, talvez nós cantamos cânticos decorados e... O que você cantou hoje, que nós cantamos? Que é por Ele que eu estou gastando a minha vida. É por Ele, é para Ele, tudo é para a glória dEle. Quando a gente tira o olhar dEle, começamos a olhar para as pessoas, nós nos machucamos, você fica ferido, fica ofendido e fala também não quero mais, eu vou sair da igreja. Por quê? Porque você encontrou, Satanás conseguiu cegar o entendimento, começou a trazer escuridão para a sua vida, e você esqueceu de olhar para o Deus que é luz. Precisamos olhar para o Senhor, queridos. Ele traz clareza para nós, amém, gente? Nós precisamos discernir, queridos, ter percepção de ambientes que nós vivemos. Qual é o ambiente? Existem 2 ambientes, como nós falamos, são 2 reinos, e a gente pode encontrar 2 ambientes. Ambientes de escuridão. Como que é? Como eu falei para você, o ambiente de escuridão, ele traz o quê, queridos? Eu anotei só algumas coisas aqui. O ambiente de escuridão, ele é tenso, sim ou não? Ele é sombrio. O ambiente de escuridão, ele é triste. O ambiente de escuridão, ele é morte. Ele não tem, queridos, como caminhar. Presta atenção, num ambiente que é escuro, não tem como você caminhar sem você se machucar, sem você trombar e sem você cair em buraco. Não tem, porque esse ambiente de escuridão traz isso. Você não consegue enxergar, você não consegue ter para o próximo passo. E isso vai trazer algo tenso. Agora, um ambiente de luz, queridos, ambiente de luz, ele é agradável. O ambiente de luz tem alegria, tem vida. Você caminha seguro, pois você sabe onde dá o passo. Você sabe onde você está pisando, sem se machucar. Você sabe onde você pisa, de onde desviar. Você tem nitidez das coisas. Você não tromba nas coisas, por quê? Porque a luz que está naquele ambiente, você vai falar, olha, eu não vou por lá, porque se eu continuar aqui, eu vou cair naquele buraco. Porque você está vendo, porque você tem luz, você não cai no buraco. Mas no ambiente de trevas, você não tem condição disso. Você cai e não tem nem onde se apoiar. Não é verdade, queridos? Aquilo que é do natural, também é no espiritual. Também é no espiritual. Agora, quero fazer uma pergunta para você refletir nessa hora. O ambiente da sua casa tem sido mais trevas ou tem sido mais luz? As decisões que você tem tomado na sua casa, que nós temos tomado na nossa casa, tem sido decisões baseadas naquilo que é luz, que eu estou enxergando, que eu estou vendo, olha, esse obstáculo, se eu continuar, eu vou cair. Então, eu tenho que passar por cima, desviar dele.
ou quando eu menos estou percebendo, eu estou caindo? Porque ambiente de escuridão, queridos, tem artimanha ali maligna. Porque uma vez que a luz entrou, a escuridão é dissipada. Não tem como ficar mais. Por isso que nós vamos tomar cuidado, que Paulo ele diz, olha, cuidado. Tomem cuidado da maneira que estão vivendo. Não como insensatos, mas como sábios. Que traz luz para a sua casa, luz para a sua vida. O ambiente do teu trabalho tem mais trevas ou tem luz? Ah, você não sabe o ambiente que é lá, queridos. A gente sabe de algo, queridos. Por mais escuro que esteja, se você tem um ponto de luz ali, aquilo ali faz toda a diferença. E eu quero declarar sobre a tua vida, querido, seja esse ponto de luz no seu trabalho. Seja esse ponto de luz na sua faculdade, na sua escola, na sua casa. Porque aonde tem ponto de luz, querido, as trevas se dissipam. Não fica no mesmo ambiente. Estão comigo, gente? Isaías capítulo 9, verso 2 e o 6. Olha o que diz Isaías 9, 2 e o versículo 6. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Qual é essa luz que estava sendo profetizado de Isaías? Está no verso 6. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. O povo que vivia em trevas, em escuridão, vai ver uma grande luz. E a luz chegou, queridos. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Ele veio sobre nós, amém, queridos? Agora o mundo está em trevas ainda, queridos. Sim ou não? Densas trevas. Porque uma pessoa que não tem Jesus, o seu interior, os seus pensamentos, queridos, não adianta a pessoa pensar em coisa de luz se o seu coração não tem Jesus. Se não tem, está em trevas. Está sendo dominado por quem? Se Jesus não é o que domina, as trevas estão ali. João capítulo 8, verso 12. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, vocês não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. João capítulo 1, verso 4 e 5. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. A luz brilha e a escuridão nunca conseguiu e nunca vai conseguir. Agora, por que a nossa vida talvez se apaga, queridos? Não é porque a luz, é porque nós deixamos Jesus. Aí vai se apagar, porque nós, presta atenção, nós não temos luz própria. A luz que está em nós vem de Deus. Se nós temos Deus na nossa vida, nós vamos ter a direção. Nós não vamos estar em escuridão. Como estão entendendo, amém, queridos? 1 João capítulo 1, de 5 a 7. 1 João 1, de 5 a 7 diz: esta é a mensagem que ouvimos dele, que agora lhe transmitimos. Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Portanto, se nós afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e nós não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa é a mensagem que nós recebemos. Deus é luz e nele não há escuridão. Quem está com ele, quem vive em comunhão com ele, vai estar em luz. E é muito sério o que fala.
Se nós afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, nós mentimos e nós não praticamos a verdade. Salmo 119, 105, é um texto que todos nós conhecemos, dizendo que a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor, o próprio Deus, o próprio Jesus, que é o verbo de Deus, Ele é a palavra viva. A palavra dele é lâmpada para os meus pés. Por quê? Porque eu não vou pisar em buraco, porque eu tenho a palavra de Deus que me dá direção, que dá luz. Ela é luz para o meu caminhar. Amém, queridos? Tem palavra de Deus aí? Precisamos viver na palavra. Filipenses 2, 14 e 15. Filipenses 2, 14 e 15. Façam tudo isso sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e gente perversa. Olha que coisa, queridos. Levem uma vida pura e inculpáveis como filhos de Deus, brilhando como luzes que resplandecem, no mundo que está cheio de gente corrompida e gente perversa. Mateus capítulo 5, verso 14 a 16. Mateus 5, 14 a 16 diz: vocês são luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, as suas boas obras, elas devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que estás nos céus. Lucas capítulo 11, verso 33 a 36. É uma referência disso, mas agora na visão de Lucas ali. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde sua luz é vista por todos que entram na casa. Seus olhos, eles são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, a sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminando. Essa é uma verdade, queridos, que hoje acontece muito no meio daqueles que se chamam cristãos. Não, eu sirvo a Deus, mas a Bíblia fala, olha, escrito, olha, não faz sentido você acender uma lâmpada e colocar um vaso em cima, porque a luz foi feita para brilhar. Não, eu sou cristão, mas quando dá de impacto com a sua empresa, quando dá impacto com a sua família, não, coloca um cesto. Não, ali que é para brilhar, não faz sentido. Porque se a luz que Deus tem colocado para brilhar, falar das boas novas, falar que Ele é um Deus que cura, restaura, que muda a história, por que eu vou bloquear? E esse texto dá um alerta, que nós vemos alerta, cuidado então, para que aquilo que você acha que é luz em você, seja trevas. Não faz sentido. 1 Tessalonicenses 5, 4 a 8, quero ler mais alguns versículos para encerrar. 1 Tessalonicenses 5, 4 a 8 diz: mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos. Não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite, as pessoas dormem, os bêbados se embriagam, mas nós, que vivemos na luz, devemos ser sóbrios,
protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Nós que somos da luz, vocês que são da luz, nós não pertencemos à escuridão, queridos, nós saímos da escuridão, para que voltar lá? Para que voltar num lugar tenso, lugar de morte, lugar que não tem vida? Mas pelo contrário, nós precisamos cada vez mais nos levantarmos para brilhar a luz de Cristo. Amém, queridos? Aleluia. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo escolhido, reino de sacerdotes, uma nação santa, propriedade exclusiva de Deus, para mostrar, querido, você foi chamado para mostrar às pessoas o que é ter luz, o que é ser luz, porque assim, como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você vai poder falar: olha, eu era igual você, eu também vivia na escuridão, mas uma vez que a luz brilhou, transformou, e eu não volto para lá nunca mais. Como que é? E talvez, querida, a gente tem que testemunhar o que Deus fez em nós. Presta atenção, querido, você não tem que fazer as coisas. Tem gente que está correndo, gastando dinheiro, ou correndo atrás de, eu preciso fazer, eu preciso trabalhar, porque eu preciso mostrar para todo mundo. Não, nós não temos luz própria, querido. Você pode construir um império, vai ficar para quem? Para quem que vai ficar? Quem que vai? Meu nome vai ser honrado. Querido, Jesus já falou: você quer ser honrado, você quer ser o primeiro? Seja o primeiro que sirva. Deixa a luz resplandecer. Seja luzeiros neste mundo. O mundo está em trevas. O mundo inteiro jaz no maligno, né? A palavra jaz vem de jazigo, vem de morte. O mundo inteiro está em morte. Mas uma luz brilhou no nosso coração e nós não podemos mais voltar para as trevas. Você lembra o que aquele cego falou quando as pessoas perguntaram: quem fez isso com você? O que ele falou? Eu não sei, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. E ele começa a falar: será que vocês não querem seguir? Por quê? E quando Jesus se apresentou para ele, falou: e daí, o que eu dizer? Você crê em Jesus? Senhor, quem é Ele para que eu possa crer? Sou eu que falo contigo, Senhor, eu creio. Porque a luz brilhou, queridos. Não foi apenas uma visão, uma vista dele enxergar algo natural, mas ele enxergou o mundo espiritual, falou: eu creio, eu quero seguir. As nossas atitudes, queridos, elas glorificam a nós ou elas glorificam a Deus? Tomem cuidado, Lucas 11, mais uma vez citando, 35, portanto tomem cuidado para que a luz não seja na verdade escuridão. Colossenses 1, 13 e 14, Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e Ele perdoou nossos pecados. Ele nos resgatou das trevas. Eu sou filho amado, sou filho de Deus, e eu sou filho da luz. Viver como filhos da luz, viver pelo poder do Espírito, os 2 pontos: viver como filhos de Deus, filhos da luz, e viver no poder do Espírito, que é o Espírito de Deus que faz. O Espírito de Deus revela a verdade da palavra em nós. A letra mata, mas o Espírito vivifica a palavra de Deus, que é luz em nós. E um último texto que eu quero citar com vocês, quero que vocês abram comigo, 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 16, tem muitas ovelhas perdidas, pessoas que se perderam no meio do caminho,
E tem aqueles que nunca se encontraram, que estão em escuridão desde que nasceram, não tiveram tempo de se encontrar com Deus. Mas olha o que Paulo escreve, ele diz, olha, contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Queridos, o que é glória? Glória é o esplendor, é aquela luz intensa, aquela algo tremendo. Os nossos olhos estavam tampados, o véu foi removido, queridos. Portanto, fala nós que o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória de Deus, olhando para a sua glória, nós refletimos. Presta atenção, nós não temos uma luz própria, nós não podemos fazer nada, é Ele que faz. Nós, quando contemplamos o Senhor, nós contemplamos a sua glória, e ela vem como espelho, ela reflete Jesus. Como que você consegue fazer isso? Viver uma vida santa, olha, ter o seu trabalho honesto, ganhar o seu dinheiro honestamente. Falou, eu reflito o que eu recebo de Deus, eu sou fiel a Ele, eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel àquilo que é proposto a fazer. Eu não faço nada, eu apenas reflito o que eu vejo nele. A Bíblia fala que nós, quando contemplamos a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, segundo a sua imagem. Nós nos parecemos com Ele, e quando nós nos parecemos com Ele, as pessoas falaram, tem algo diferente em você. Foi aquilo que aquele homem olhou para José, José, você tem algo diferente, tudo que você faz dá certo, prospera, o que é isso? Foi o que falou para Daniel, Daniel, você sabe, você é o cara. Falou, não, não sou eu não, o Deus que eu sirvo revela mistérios, o Deus que eu sirvo, Ele vai fazer isso, e eu sou um canal, eu quero simplesmente refletir a glória de Deus. Queridos, porque nós não fazemos nada, como nós somos falhos, mas uma vez que nós deixamos o Senhor vir sobre nós, nós então vivemos como filhos da luz, e nós vivemos pelo poder do Espírito de Deus em nós, porque quem revela Cristo em nosso coração é o Espírito de Deus. Por isso que Jesus falou, olha, eu preciso voltar ao Pai, Ele vos enviará o Espírito Santo vos ensinará toda a verdade, vos levará a toda a verdade. E nós somos luz no mundo. Sabe, queridos, as pessoas vão se achegar, nós precisamos fazer programas assim, por exemplo, é tão lindo ver o que a gente vai programar, precisa ser programado assim, chá, esperança, fazer noite do amigo que a gente faz, festa no campo, tanta programação, são importantes, queridos, mas se não tiver o brilho, a presença de Deus, a luz de Deus, tudo é em vão, porque as pessoas vêm, a gente encontra pessoas que falam, quando que vai ter aquela festa do campo novamente? A pessoa fica de ano em ano, porque querem festa, querem atrativos, queridos, mas quem tem um contato com a glória de Deus é transformado de dia após dia, segundo a sua imagem, reflete Jesus. O nosso alvo é Cristo, amém, queridos? E é no dia após dia que você vai transmitir a glória de Deus para as pessoas. Eu quero nessa hora que nós orarmos sobre isso. Você que deseja
na sua vida refletir a glória de Deus. Olha, eu preciso, porque, queridos, não é o que eu faço, eu não preciso fazer as coisas, eu simplesmente preciso obedecer ao Senhor. Senhor, eu sou o teu reflexo, quero refletir tua glória onde eu estiver, Senhor. As minhas palavras, volta a falar, queridos. Paulo ele fala assim: olha, cuidado, gente, é uma palavra grande, cuidado com palavras obscenas que você tem, com conversas tolas, cuidado com imoralidade sexual, cuidado com essas coisas, não convém, não é de quem é da luz. É aí que muitos se perdem, queridos, porque a pessoa fala: não, eu vou guardar isso no coração, ninguém vai descobrir. Sabe o que ninguém vai descobrir, queridos? A tua vida não está em luz, porque a luz expõe. Quando a tua vida está em luz, ela traz a cena, fala: olha, tem isso, e você confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quando você esconde, você traz para aquele quartinho escuridão, e ninguém acha mais nada, fica perdido, a morte. Mas quando a nossa vista está exposta à luz de Deus, revela o que está em nós, vai revelar que nós somos falhos, mas que Ele está fazendo um processo na nossa vida, e a nossa vida tem sido transformada, de glória em glória, de fé em fé, à medida que nós vamos deixando a luz de Deus brilhar. Amém? Vamos ficar em pé.